Now is your time, so prove yourself and Certo. Certo. Vocês passaram pelo menos alguns dias, e nesses dias que foram se passando, os personagens foram cada um atuando da sua melhor maneira. O Dopo, não, assim, ele vai ainda definir, só que o Dopo tá, ficou bem triste, que na ilha, eu não sei se ele vai divulgar isso com você, mas assim, dá pra ver que ele tá com uma cicatriz grande no lado esquerdo do peito, certo? Uhum. E ele ficou bem catatônico, assim, bem para baixo. O Franca, bom, você lembra como é que ele tava? Ele tava assim, difícil. Já era depressiva, agora tá mais ainda. Tá mais ainda, sacou? Fizeram um depressivo olhar no espelho, piorou 10 vezes, entendeu? A Ria até que tá bem. A Ria pensou, pô, não fiz cagada nenhuma nessa ilha. Pra mim, tô show. E você tocou fogo em só duas coisas, então tá, super tranquilo, certo? Nossa, mais um dia de sucesso. O Luminous, ele não acordou, tá? Sim, tipo, tem uns 3 dias que vocês saíram de Crawlston e ele não acordou. Certo? Eu posso, tipo, diariamente ficar fazendo uma comida, tipo, que restaura, eu acho que é. Eu não lembro o nome. Que sim. dorme por 4 horas como descanso longo. Sim. O tipo da refeição, basicamente, comida restauradora. Você pode definir qual comida é, entendeu? Você, como cozinheiro, você pode fazer isso. Poder fazer, pode, só que vocês não têm uma unidade médica e ele tá dormindo, assim, certo? Você não tem uma forma de fazer intravenosa ou alimentar com soro. E se perguntar pro Dopo, ele é tão inteligente que ele pensa, coloca tudo no liquidificador e coloca, injeta pela veia. Velho. Então, olha aí, eu não falei? Esses dias que se passaram, tá? Você foi fazendo suas tarefas tranquilas, basicamente. O Land, ele até acordou, só que ele, tá bem. Ele está um pouco diferente, ele está um pouco distante. Tipo, ele navega e mal conversou, assim, esse tempo. Essa ilha afetou bastante a tripulação como um todo, assim, entendeu? E numa dessas noites que você foi descansar, dormindo na sua cabine, ao menos é o que eu acho. Você pode dizer, não, eu durmo na cozinha, em cima da mesa. Eu durmo em qualquer lugar, literalmente. É um gato. Véi, eu durmo em cima, sei lá, de uns papel que eu acho que é documento importante. Perfeito, em cima dos documentos importantes da Ria. Show. Show. Essa mulher adora a forma de gato. Nesse dia você deitou, fez aquele ritual de gato, certo? Se lambeu, colocou a perna lá na direção do céu, se limpou mais uma vez, deu aquela bocejada, aquele bom inverno, e foi dormir. Nesse tempo, quando você fecha os olhos, você vai descansando. Pra narrativa ser até mais imersiva, tá? Pode até parecer estranho, assim, mas assim, conforme eu for falando a coisa, tenta seguir, assim, esses pontos, é mais imersivo. Quando finalmente você fecha os olhos, começa a aparecer várias memórias, várias imagens na sua mente do dia que se passou. De momentos que você riu, de momentos que você ficou um pouco chateada, e de momentos que você só estava se divertindo, certo? Tal qual alguém quando vai se concentrar para ir dormir, fica repassando imagens o que fez ou o que gostaria de ter feito, até que finalmente até que finalmente o sono chega.
sono. Você vai dormindo tranquilamente. E a nossa querida Katrina vai realmente acessando suas próprias memórias em sonhos conforme ela descansa. Um desses sonhos, isso talvez seja só uma memória que ela está revivendo, ou de fato um desejo que ela queria, mas você se lembra, você está se vendo, certo? A Katrina abre os olhos, ela tá menininha, tá com uns 9 aninhos. Os seus cabelos brancos ainda estão completamente brancos, não estão mais ruivos conforme você insiste em pintar. Pelo menos insiste em pintar na idade atual, né? Mas aqui... Os cabelos dela era longo, bem longo, era até no joelho. Mais ou menos. Exato. E ela vestia tipo um vestido branco, que fazia muito tempo que não trocava. Uhum. E nesse momento você está lá, parece que você está numa... Ao que tudo indica, uma vila antiga, certo? Sabe, estrada de chão de barro, todas assim, tal qual uma cidade do interior. Quando você abre os olhos, assim, você se dá conta de onde você está, você consegue ver outras crianças. Todas essas outras crianças estão olhando com ódio para você, com raiva, e elas jogam em você pedras. Elas parecem ser um pouco mais novas que você. Parece que você, ao que tu indica, você deve ter uns 6, 7 anos. E elas têm 5, 6 e meio. Todas elas olhando pra você te jogam galhos e pedras. Diga? Ela fica tremendo, assim, com cheio de hematoma. Enquanto que elas olham pra você, eles ficam pronunciando palavras doídas que só poderiam ser proferidas por uma criança, que de tão inocente ela se permite ser muito cruel. Dizendo: sai daqui, seu monstro, nós não queremos você aqui, sai. Outras jogam mais algumas pedras, como eu mencionei. Uma das pedras acerta próximo do seu rosto, acima da, sabe, o supercílio acima da testa. E quando acerta, um dos garotos fala: você só existe para queimar os outros, você é um demônio, sai daqui, sai daqui. Ela corre, ela tenta correr o mais longe possível dessas crianças. E tal qual a crueldade que crianças podem, algumas até perseguem um pouco você, certo? Jogando esses galhos, essas coisas, sendo cruéis, entende? Fazendo querendo jogar em você todo o medo que eles sentem de coisas que você pode fazer. Eles jogam em você na forma de raiva, enquanto a pobre Katrina foge. Katrina, gostaria que você rolasse um teste de agilidade. Aqui você não tá com a sua agilidade normal, tá? A tua agilidade tá com a equivalente que você tinha no nível 1. Você tem 16 pontos. Sim. Bom. Só um detalhe, ela tenta chorar, mas ela não consegue. Ela só tá com uma expressão triste. Você consegue fugir, certo? Você consegue ser veloz, certo? E quando você foge nessa cidade, quando você consegue despistá-los, certo? É uma mistura de você é rápida, mas assim, pô, é rápido, não vou ficar atacando de pedra de longe, só se acertar, beleza. Quando você finalmente os despista, você consegue ir para uma parte de um barranco, certo? Um barranco próximo de uma árvore ali, certo? Esse barranco, na encosta da árvore, embaixo do barranco, uma parte da terra erodiu, daí parece que é quase como se fosse uma cabana feita pelas raízes da árvore,
certo? Você consegue se Eu vou esconder ali. correndo pra dentro. Uhum. Perfeito. Quando finalmente você para, você, como você mencionou, você tentou chorar, não conseguiu. Agora que você parou, sabe aquela sensação de quando você quis chorar, assim, a vontade veio no peito, mas você tentou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Uma vontade tão intensa que quase você sabe que você deforma seu rosto querendo segurando pra conter. Uhum. Nisso, parada, você começa a ter uns outros aspectos. Aparentemente aqui é a sua infância, onde você não escondia ainda que era uma lunariana e as pessoas não gostam de você. Isso aqui é antes dos eventos da Ana Maria e o Louro José, tá? Sei. É o seu background, certo? Peraí. Eu fiz o outro. Ah, não, perfeito. Eu corto isso na edição, tá? É que eu não li o outro. Depois eu vou ler detalhadamente. Você, neste ponto, passam-se algumas horas ali, tá? E é até pacífico, porque depois de um tempo você vê, não tem mais assim, o som de não ouvir ninguém gritar o teu nome e te xingar. Traz uma certa paz, certo? Pelo menos um alívio, né? Sobre tudo que tá. Ela vai tentar sair pra ver o que tá acontecendo. Sair da cabaninha que ela tava. Uhum. Quando você tenta sair, certo? A gente rola pra gente um will aí pra gente. Um will não, melhor, um int. Tu pode tirar até Beleza. 12. Ótimo. 2. Ótimo, muito bom. Quando você tenta sair, sua mão, você acaba notando que a raiz da árvore que você se apoiou para se levantar, ela quebra. E quando ela quebra, essa raiz da árvore, parece uma reação em cadeia. Uma raiz quebra e a parte do chão onde você estava, ele começa aos poucos afundar. Certo? Você tenta sair de cima, tenta se movimentar pro lado. Eu tento tentar me mexer. Eu sei que é uma areia movediça. Tal qual, sabe quando você pisa em alguma coisa e aos poucos ela tá afundando? É semelhante. Eu vou tentar me agarrar em algo se tiver algo por perto. Tentar me mexer, sair. Sim, você consegue, nem precisa de teste. Você consegue se agarrar, e quando você se agarra perfeitamente, parece assim que quando você foi se levantar, você pisou numa parte que não tava tão resistente, ela erodiu, ela afunda. Só que quando ela afunda, ela revela que existe um tipo de câmara ali embaixo, quase como um túnel. Certo? Neste túnel, um túnel bem escuro, tá? Mas assim, primeiro é o medo, caramba, um túnel, um buraco, quase caí. E o segundo, rola um teste de Perception pra gente. Beleza. Crítico. Os seus olhos, Katrina, quando vocês olham para aquele buraco, os seus olhos, eles brilham em chama, como se as suas pupilas dos seus olhos fossem dois pequenos faróis de fogo, e você consegue enxergar o fundo.
você consegue iluminar com os seus olhos atuam semelhante a uma lanterna. Uhum. E você vê até onde vai. E aquele túnel, ele é grande, buraco barra túnel, porque ele vai um tanto, uma área dele é buraco e depois ele dá acesso a um túnel. Os seus olhos, eles avançam muito, sua visão, você nunca percebeu, caramba. Essa visão do túnel também te causa uma curiosidade, uma vontade de querer acessar aquilo. Aham. Eu me solto da onde eu tava agarrando e vou caminhando pra dentro desse túnel. Caminhando. A primeira parte é buraco. Você tenta descer daí escalando, assim, tipo, descer da... O chão, o bom é que a parede do buraco é praticamente barro. Dá pra tu cravar os dedos e ir descendo. Sim, eu vou descendo, cravando os dedos. Precisa de teste? Sim, mas você faz com vantagem. É um teste de atletismo. Então a gente pode usar força ou agilidade. O que você preferir, tu faz com vantagem. Ok, agilidade. Beleza, passei. Perfeito. Ó. Você desce. E conforme você vai descendo, vai ficando mais suja ainda, entende? Tipo, embaixo das unhas sujando. O vestido que era branco já é marrom. Nossa, a menina moleca você tá podre de suja. E assim, tem um pouco de sujeira nas bochechas ali. Que sorte sua que você não tem lágrimas. Senão ia estar molhado. Então, tá. Certo, homo, porque se sujar faz bem. Sacou? Então, quando você chega lá no fundo. E o lugar é muito escuro. Conforme tu vai descendo, a curiosidade é forte em você. E talvez a sua sorte e a sua vantagem esquisita, que os seus olhos eles iluminam tão forte que eles, assim, mesmo estando bem escuro, ainda não tá tão escuro, ainda não é tão assustador. Certo? Só que quanto mais você desce, mais a luz da superfície vai ficando longe. Longe. Até você chegar no Eu vou caminhando, encostando nas paredes do túnel, meio que arrastando. Me arrastando. O lugar lá dentro, como é um buraco feito no barro, esse túnel é feito no barro, é bem quente ali dentro. Certo? Conforme você vai andando. É quente, o chão é mais quente ainda, sabe? Não sei se você já tocou com sua sola de pé em barro vermelho em dia de sol. Sim. Já foi criança, né? Então, aquele barro quente. E tá lá a menina andando no túnel, assim, sozinha. E ela tá descalça, detalhe. Conforme você vai andando, você vai tendo algumas memórias, assim, de vezes que o seu poder de fogo saiu sem querer, sua pirotecnia por ser lunariana, ou às vezes em que sem querer, se você estava brincando com as outras crianças e sem querer queimou o brinquedo da criança. Não é culpa da Katrina, ela só não tem controle sobre seus poderes, mas isso não impedia que crianças fossem cruéis, né? É quase como se a Katrina não fosse desejada por outras crianças, por pessoas da idade dela. Isso é muito triste. Isso é muito cruel. Ela tentava, tipo, quando ela via que a criança já não gostava mais dela, ela tentava se isolar no máximo possível dessa criança e tentava fazer amizades com outras, mas era quase tipo um looping. Exato. Sempre tentando ou novas amizades com uma expressão alegre e bem-humorada, porque às vezes assim dava certo. Era pelo menos o que a Katrina desejava. Andando ainda lá dentro, certo?
a sua visão, ao fundo do local, você consegue encontrar uma espécie de porta, certo? E é uma espécie de porta, ela é feita com uma madeira, certo? Uma madeira que você pode fazer um teste de história pra mim. Você não tem história, mas assim, eu acho que você não tem a perícia história, mas tu pode usar inteligência. Ok. Passei. Catrina tá... Porra. Esta porta, você consegue reconhecer mais ou menos porque já te descreveram essa porta. O que mostra, sim, você foi bem inteligente e graças a Deus você está enxergando no escuro. Então você consegue ver cada detalhe para bater essas informações. Para você ter uma ideia, é uma porta redonda, certo? No túnel. Ela é feita de madeira, como mencionei. Só que as tábuas da madeira, elas estão de uma maneira, elas estão posicionadas de uma forma bem, quase como se fosse um quebra-cabeça. Não geralmente quando uma coisa normal, todo mundo coloca as portas, alinha e martela. Não, elas estão posicionadas como um quebra-cabeça e parece que elas estão juntas, elas estão unidas por um tipo de brasa. Quase como se essa madeira tivesse sido queimada às bordas e encaixado. Entendi. E assim, você até sente cheiro, o que é difícil, porque lá dentro, como eu falei, é muito abafado desse túnel, mas você até consegue sentir um cheiro próximo se aproximando dessa madeira. É um cheiro de brasa recém-acesa, o que não faz sentido nenhum, mas existe ali. E a história que você lembra essa porta é de pessoas, talvez seus pais, talvez seus avós, talvez a pessoa que cuida de você. Você não lembra exato quem contou, só vem na memória que essa é a arquitetura dos lunarianos, dos seus antepassados. Entendi. E a porta, tipo, não tem maçaneta, é só as madeiras encaixadas. Isso, exatamente. Isso tudo explica por que as madeiras foram meio que grudadas com fogo. Que é melhor. Entendi. Você está diante dessa porta fechada. O que você faz? Eu vou encostar nessa porta e vou nas bordas das madeiras encaixadas, vou tentar ver se tem uma solta. Você consegue encontrar justamente a solta. Você consegue, sim, ao tocar, uma delas você consegue empurrar para tentar soltar, e quando você empurra, você escuta o som de uma brasa sendo apagada, tipo aquele e por fim a porta depois desse som você consegue sentir a porta meio que dando uma pequena tremidinha, sacou? Tal qual uma porta sendo destrancada. Entendi. Você Eu abre. vou empurrar. Vou abrir. Ao você abrir, Catrina, conforme você, assim, os seus olhos já estavam iluminados, aquilo estava difícil de enxergar, mas você conseguia. Agora, o local, ele é expansivo, ele é enorme. Quando você olha assim, não faz nem sentido com o túnel e com a distância que você desceu. Ou talvez você desceu muito mais do que você tenha percebido. Que onda é essa? Isso, a nossa jovem, a nossa menina de cabelos prateados, quando olha, parece um templo com pelo menos 8 metros de altura. É enorme o local.
ele é cercado por pilares. O chão Os olhos dela brilham. Parecendo que, tipo, ela tá num palácio de princesa ou coisa do tipo. poderia ser isso antigamente, tal qual um palácio. E todo local o chão, quando você consegue ver que o chão é todo é um grande mosaico com o mesmo tipo de quebra-cabeça que tem a porta. É quase um grandíssimo templo, quase uma grande ode, uma grande homenagem aos Lunarianos, ou talvez tenha sido dos Lunarianos em algum período. Não dá pra saber. Você explora o local? Ela vai andando, olhando pra cada canto do templo. Conforme você vai andando ali, os Lunarianos, minha querida Katrina, eles possuem as formas adultas deles possuem as asas. Você na cidade você não tem asa alguma, certo? Você ainda é muito nova, muito jovem e ela nem sabe direito o que é lunariano. Exato. A raça dela. Ela escutou a palavra lunariano, tá, beleza. Você não é humana, tá, beleza. E as pessoas não gostam de você. Tá, isso é importante. Isso daí. É criança, né, cara? Criança. Criança não quer saber como que pode brincar com o brinquedo, só quer saber qual que não pode brincar, pra ela fazer o errado. Ainda mais Katrina. Putz, sim. E vamos combinar, né? As crianças foram cruéis, mas parte daquilo. Às vezes ela tocou fogo ali só por. Não quer brincar comigo? Vai ferrar, então. Botou fogo no cabelo, deixa a criança careca. Sim. Até eu só tô cuspindo ideia, mas eu acho que combinaria, tipo. Os primeiros foi muito triste. Depois, quer saber? Eu vou queimar mesmo. Sim. Só que na sua grande maioria é triste, mas em outros ela é tentada também. E as estátuas do templo, Katrina, é que mais te chama atenção, porque são estátuas de pessoas quase como anjos, saca? Pessoas com asas enormes, e a estátua deles, eles possuem umas estruturas parecendo fogo nas costas. As paredes existem algumas inscrições. Dá pra ver que são literalmente mosaicos feitos com pedra, que literalmente alguém quebrou alguma pedra em zilhões de pedaços e foi montando pedaço por pedaço esse mosaico, soldando as partes. Tipo, um trabalho com fogo lindo, mas assim, que deve ter demorado uma cara. Nossa. Sim. Rola um Perception pra mim. Aqui. Passei. Conforme você nota que esse templo ele se espalha para vários corredores, certo? E outro detalhe é que ele está milagrosamente conservado. Ele não está empoeirado. Não. Parece que não vem gente aqui há 2 dias. Não há anos e anos e anos. Tanto que, como eu não descrevi, porque justamente não tem nenhuma teia de aranha ou parte prejudicada na estátua. No pensamento dela já tá pensando em morar aí. Já tá tipo, nossa, aqui vai ficar o sofá. Aqui vai ficar... Katrina, movimento sem terra. É meu, velho. Não tem ninguém. Mas a gente não vi ninguém. A gente pode justificar, né? Uma criança encontrou um local em que aparentemente ela aparentemente não tem problema nenhum ela pegar fogo, porque a maioria das coisas aqui dá-se a entender é a prova de fogo. Então, ou já pega fogo no caso. Exato. Certo. E você indo esses corredores que eu mencionei, cada corredor dá em um local. Um corredor dá numa pira, dá pra ver no fundo. Você sabe o que é uma pira?
Não. Perfeito. É uma grande bandeja, certo? Menor bandeja, onde o pessoal fazia fogueiras. Fogueiras enormes. Ah, sei. Sei o que é. Isso, tanto que pira essa palavra vem do grego, que piro significa fogo, tanto que tem um X-Men que se chama Pyro, tá ligado? Pira. Aham. Sim. Perfeito. No Genshin Impact também, né? Isso, exatamente. Não joguei Genshin Impact, mas eu ainda vou jogar. Daí, um desses tem uma pira, só que ela tá apagada, ela não tá acesa, é só a grande bandeja, sabe? Só o grande espaço pra pegar fogo. No outro corredor tem várias estátuas, assim, um círculo com mais estátuas, só que essas estátuas são um pouco diferentes. Elas são um pouco menores do que as estátuas dessa sala que você está, dessa grande parte do templo. E tem um outro corredor que ele termina numa biblioteca. Ah, que coisa linda. Amo a biblioteca. Vou lá. Só de zoas. Você vai da biblioteca mesmo? Perfeito. Criança tentada. Você indo pra lá, você pode... rola um perception pra gente. Ok. Não deu. Tô viajando. Eu tô muito animado. Eu vi papel, eu penso... Ah, sim, que nem o álbum de figurinhas do Juninho. Que não, aquele vagabundo que não me deixou ver as cartinhas dele e eu queimei. Desse jeito. Você indo até lá... É quase como se, nesse templo, desse meio tempo pra cá, assim, foi uma variação de sentimentos. Ela tava triste, ela tava sozinha, agora passou pra... Agora ela tá curiosa, e agora ela tá... As emoções variam. Exato. É porque a Pira, aliás, a Catrina, é tal qual uma chama. Uma chama brilha em várias tonalidades, só que precisaria... Tudo depende da intensidade da chama. E a personalidade da Catrina é tal qual. Sempre animada. Ela tá triste, mas tá animada. Exato. Ela tá feliz. É isso aí. Tá com raiva, mas tá animada. Quando você vai pra você chega naquela biblioteca, ela tá cheia de pergaminhos, entende? No caso, tem vários tomos ali. Não existem livros, necessariamente. Esses tomos... Você sabe o que é um tomo? Sei. Perfeito. Esses tomos e esses pergaminhos estão ali. São vários. E lá dentro da biblioteca você consegue enxergar o teto da biblioteca. E assim, ao chegar lá... E o teto, ele... tanto que ao você chegar, certo? Os seus olhos ainda brilhantes, sem querer, você emana fogo pelos seus pés. Quando você emana fogo pelos seus pés, você consegue ver... É uma imagem muito bonita, porque o fogo se espalha do seu pé e ele vai numa parte do chão que é quase como se fosse uma pequena abertura de cano. Não sei se você consegue imaginar, sabe? Como se fosse uma parte vazada, que nem tem em portões, que tem uma parte vazada. E essas partes vazadas vão se circulando com o teu fogo. E conforme eles vão queimando, você vê que essa parte vazada ela circula toda a biblioteca. Então, basicamente é como o local tá mais ou menos iluminado aqui. Só que ele vai sendo iluminado pela parte de fogo. O fogo vai se espalhando. Ele sobe por uma trilha de fogo nas próprias paredes. E então vai pro teto. O teto... ele começa a pegar fogo inteiro, iluminando tudo.
certo? Ela tá meio olhando tudo sem muita reação. Ela só tá olhando pro teto e fala, que massa. Exato, assim, o teto é mergulhado, coberto por chamas, como eu mencionei, iluminando tudo perfeitamente. Tanto que sai até aquelas pequenas brasas, e essas brasas chovem do teto, vão caindo sobre a Katrina, e conforme elas caem sobre a Katrina, você se sente bem. A conexão com o fogo, o contato com o fogo te faz bem. Porque em muito tempo é um local que você toca fogo naturalmente e não tem ninguém te criticando, não tem ninguém reclamando. É só você feliz consigo mesma e as chamas. Ela dá um leve sorrisinho e vai pra algum pergaminho ou tomo que parece o mais importante e o mais antigo. Criança querendo fazer merda. Você indo até lá e procurando assim, olhando tomo por tomo, qual que é? Todos eles, sabe que nem o pergaminho do dragão guerreiro, que cada lado tem meio que uma esculturazinha, ele é bonitinho em cada haste dele. Você olhando, tem um deles aliás, pode até rolar um Perception pra gente e um Will. Ok. Acho que eu não passei em Will. Mas você passou em Perception. Então, você consegue notar que um deles, Katrina, tem a forma de uma escultura que lembra um rostinho de gato. Sim. Ok. Eu vou me aproximar dele. E antes de botar fogo nesse livro, que parece super importante, eu vou folhear. Quando você puxa, ele quando você puxa, ele é um pergaminho, sabe? Quando você puxa daí, você abre ele, tipo, eu vou ler antes de eu queimar. Adquirindo informações. É isso. Imagina assim, a Katrina, por volta de 9 aninhos, cabelo branco, toda suja, sentada no chão de uma biblioteca, completamente iluminada por um teto pegando fogo, soltando aquelas brasas, e ela abrindo o pergaminho mó feliz. Eu vou ler isso aqui e vou tocar fogo em tudo. Desse jeito. Então, ao você abrir o pergaminho, ele tem diversas letras abstratas, certo? Se você presta atenção, até que dá pra ler um pouco, só que tá muito estranho, certo? Parece que alguém pegou uma letra normal e escreveu em grego com caligrafia ruim. Hein? Você pode tentar. Ou não sabe escrever. Você pode tentar de novo um teste Will e o de inteligência. Ok. Ok, passei. E não passei. Você passou de Will, só não passou de inteligência, certo? Sim. Excelente. Você vê que tem algumas letras separadas ali, que assim, conforme tu tenta ler, tu vai identificando letra por letra, mas elas não estão numa ordem, tá? Eu vou colocar as letras aqui na ordem que você foi achando. Ok. Vamos ver se você consegue lê-las, né? Lê-las exatamente como deve ser. Aqui.
Débista? Quando você fala Débsta, não aparece nada. Não acontece nada, você só leu Débsta. Mas como eu falei, essas letras estão separadas em forma disforme, entendeu? Talvez você tenha que tentar... Elas estão tipo. Eu tenho que juntar pra fazer uma palavra, certo? formar uma palavra, alguma coisa. Você viu que Débsta não... Débsta foi a ordem, né? Tipo, peraí. Débista foi a ordem. D-H-I-B-S-T. É o que eu falaria, Débista. Esta. Besta. É isso, tô brincando. Peraí, você falou B. Besta faltou o D, né? É, Seria bestade. Bestad. Era isso? Não, isso que você leu, aliás, né? Você formou pra falar. Aliás, essa foi o que você formou. Bestade. Quando você tenta isso, as letras até brilham um pouco, mas logo depois elas param de brilhar. Eu acho que isso até chama mais a atenção da criança. Besta. Ah, que foda! É um caça-palavras. Pera. Bestade. Ó. Tenta aqui, ó. Escreve conforme você quer formar. Tipo, aqui é o caça-palavra. Vamos ver se você consegue acertar. A tua primeira tentativa, que é o Bestad, deu um brilhinho. Esse um pouquinho menos. Um pouquinho menos? Então, Besteda? Esse não brilhou. Ok, então é besta. B da T. Foi? Esse também não. É nessa hora que a mitologia egípcia pega. É egípcia, puta que pariu. Não, relaxa, mas assim, praticamente é só um caça-palavra. Eu não vou te cobrar mitologia egípcia, mas se tu tivesse, ia ajudar. Beleza. Ó, até agora, a tua melhor chance, né? A tua melhor coisa aqui que você conseguiu. Melhor chute. O melhor chute foi esse aqui, ó. Aliás, não, esse aqui é o que não tinha o A. É o outro, esse aqui, ó. Não tinha um A? É esse aqui, ó, o segundo, que é no primeiro que eu coloquei não tinha o A. Mas esse aqui foi o seu melhor chute. Tenta trocar algumas letras aí. Ok. Deixa eu ver. Bestade. Assim. Essa aí que você tentou deu um brilho maior. Quase acertou. Parece que falta só trocar uma letra ou outra. Bestade. Não. Esse não foi. Só uma letra que faltava? Só falta aparentemente trocar uma letra.
No caso, 2 letras, né? Trocar de lugar 2 letras. Sei lá. Basted. Quando tu coloca isso, ela brilha intensamente. Intensamente, só que dessa vez todas as letras. Todas. Até as que você não tinha conseguido identificar. E quando isso acontece, você ouve o rugido de uma leoa ecoar por toda a biblioteca. Ela fica muito encantada. Enquanto daquele O pergaminho olhinho dela brilha. começa a emergir um pilar de chamas. Esse pilar de chamas douradas começam a tomar a forma de uma grande fera, uma enorme leoa à sua frente, composta de puro fogo. Ela fica boquiaberta e até levanta. Você diante dela, ela surgindo, conforme ela surge para você, você começa a vir na sua mente um fluxo enorme de pensamentos, um fluxo enorme de conhecimentos. Essa chama, essa forma é Bastet, a deusa egípcia da caça. Uou. A deusa também, aliás, a deusa dos gatos. A deusa que é incumbida de enfrentar Apophis, que garante que todo dia amanheça, porque ela enfrenta a escuridão da noite. Que isso. Ela é foda. Surgindo, veio todos esses conhecimentos enquanto você está diante dela. E ela olhando para você, uma mera criança, aos olhos dela, um mero filhote. E ela tá olhando, tipo, com o olho brilhando. Ela olha para você e ela fala. Ela fala no seu idioma. Ela menciona: qual é o seu nome, pequena? Meu nome é Katrina. E ela... Você é um gato gigante? Mr. Óbvio. Agora, aquele gato enorme olhando pra você, os olhos dela, enquanto ela é feita de fogo dourado, os olhos dela parecem 2 joias azuis. Só que você sente que eles estão unicamente olhando pra você. E ela menciona: gato gigante. Bom, é de se pensar, mas eu vejo em você, pequena, no fundo, eu vejo muita alegria, muita inconsequência, muita hiperatividade, mas por que você não consegue chorar quando tem vontade? Eu diria que eu sou como uma rosa. Todo mundo pega pra guardar, mas no fim ela só morre depois de um tempo. Então, eu não choro não é porque eu não quero, mas porque eu não consigo. Ela então... Eu já murchei. Nossa. Quando você menciona isso, ela se compadece. Ela se compadece. E ela menciona: eu creio que você não me conhecia antes. Demorou para conseguir ler meu nome. Nunca ouvi falar de um gato gigante. Mas você é bem legal. Eu conheci antepassados seus. Sua raça se chama de Lonariana. Vieram direto da lua. Da lua? Mas me falaram que são monstros. Não, pequena, não. Muitos humanos e outras raças tendem a ver aquilo que é diferente deles como monstros. E nesse momento que a gente faz,
Nós arranhamos a cara deles. Eu gosto de arranhar a cara dos outros. Ela então menciona os lunarianos, como mencionei. Eles vieram diretamente da lua, todo dia. Aliás, toda noite, quando você olha para o céu e você vê a lua cheia, minguante, todas essas faces dela, você só está vendo o lar de todos os seus ancestrais. Entendi. E o que é um ancestral? Um parente. Ah, Você mencionou. por que eles não estão cuidando de mim, então? A gata ela faz mais uma vez uma expressão assim, tipo, caramba. Ela então diz: bom, o mundo não é justo, cara Katrina. Eu sou, de uma certa maneira, a mãe de todos os gatos. E todos os meus filhos brigam às vezes. A coisa mais natural são os gatos brigarem, se arranharem. Uhum. Mas, como eu falo para cada um deles, cada arranhão que você ganha, se você carrega essa cicatriz, significa que você sobreviveu, que você venceu. E você, minha pequena, te fizeram uma cicatriz ruim ao te abandonarem. Mas você está aqui, viva. Eu acho que sim. Você... Então, você é tipo a mãe de todos os gatos? Exato. Mas, neste momento, eu só sou um pouco do que eu já fui. Digamos que uma lembrança guardada nesses pergaminhos escritos pelos seus ancestrais. Olha, eu tô com peso na consciência agora. Eu ia falar que eu ia queimar esse pergaminho. Mas que bom que eu não queimei, né? Daí, depois que você fala isso, ela ri genuinamente dela. Mas qual o problema? Você pode queimar. Era a sua forma de você... Você queria se divertir, Katrina. Queria. Apesar de lunariana, você é tal qual um gato, ao meu ver. Um filhote. Filhotes gostam de brincar. Quantas vezes um gato derrubou alguma coisa de outra pessoa? Achamos engraçado. Sim, isso é divertido. Minha pequena, você mencionou ser uma flor que murchou, mas não. Você tem muita força. Você tem muita hiperatividade. Não sei. Talvez. Ela fica meio sem reação com as palavras dela. A Bastet, então, ela abaixa a cabeça dela. Conforme ela vai abaixando a cabeça dela, ela fica assim, ela abaixa quase a sua altura, sacou? E sabe, tal qual um gato, quando ele quer que você faça carinho? Que gatos a gente não faz, é só quando eles querem. Verdade. Se não é garra na cara, mano. Ela põe a cabeça junto da testa dela. Quando você recosta a sua cabeça, vocês têm essa conexão. A Basta então menciona: eu sou apenas uma lembrança, mas eu acho que eu vou trazer os espinhos e a força que você precisa para florescer, minha cara rosa. Sim, eu quero ter espinhos. Katrina, um pouco antes de acontecer, você escuta quase que o ronronar dela. E a
Bastet, então, ela começa a cobrir o seu fogo, aliás, cobrir o seu corpo com fogo, certo? Aquelas chamas se dispersam, é como se ela já era uma enorme gata de fogo, agora ela se tornou só uma onda de fogo que te cobre, circulando o seu corpo. Enquanto ela vai circulando o seu corpo, você vai ganhando pouco a pouco suas habilidades, os seus poderes. Praticamente foi esse o começo. Foi assim que nossa querida Katrina conseguiu seus poderes de poder se alternar em qualquer um dos gatos, em qualquer forma que ela quisesse. Mas a principal é gato que se foda. Essa é a principal. Quando você termina de fazer essa conexão, o fogo cessa. Quando o fogo cessa finalmente, os seus cabelos ainda estão brancos, mas você tem um par de orelhinhas de gato agora. Constantemente. Que você... Ela encosta assim na orelha e fica, tipo, meio surpresa e começa a coçar a orelha de gato. Conforme você coça a orelha, ali, nesse ponto, começa a vir pra você alguns detalhes sobre esse sonho. Talvez isso seja uma memória dentro de uma memória, ou só um detalhe que a Bastet quis que você visse novamente, mas é como se essa memória tocar esse ponto te lembrasse de alguns aspectos mais interessantes sobre o seu próprio poder. Como você agora tem essa melhor, aliás, tem uma noção muito melhor da extensão dos seus poderes. Afinal de contas, você não só usa o fogo, você pode se tornar puro fogo. Caralho, é foda. Certo? Enquanto você coça a orelha, assim, e você olha em volta, conforme você vai... Diga? A coisa mais incrível que ela achou foi a orelha de gato. Sabe, quando você tá se virando as costas daquele templo, conforme vai virando as costas, o seu... É como se você fosse crescendo, entende? De 9 anos até a sua idade que você tem atualmente. Quando você vira completamente, sim, que você tá totalmente de costas pra biblioteca, você tá a Katrina padrão, normal, certo? Só que a única diferença é que tá com o cabelo branco ainda, as orelhas de gato. Ela tá com a super espátula na cintura. Preso, tipo, você na sua própria essência, com os seus olhinhos de gato. E quando você vira do outro lado, do outro lado, você consegue ver à frente no final daquele corredor, no caso, né, uma enorme sombra, certo? E dentro dessa sombra você consegue ver várias luzes emitidas por olhos, certo? Você já assistiu Boku no Hero? Então, sabe o One for All? Tipo, a sombra, um monte de olhinho te vendo. Sei. E quando eles te olham daquela direção, todos eles você começa de novo a ouvir aquelas mesmas vozes, entendeu? Aquelas mesmas vozes de criancinha. Sai daqui! Você é um monstro! Só que sem ninguém te atacar, só os gritos. E agora não só de crianças, mas de pessoas velhas, ou de outros pontos, de diversos pontos da sua vida, dizendo: sai daqui, você é um monstro, você é uma peste. Ok. Ela dá um sorrisinho e olha pra aquelas sombras e fala: Bastet, vou esquecer de você de novo. E vai queimar todo lugar. Como você queima todo lugar? Itadakimasu! Ai, eu amo, eu amo. Descreva, como que você lança essa chama? Ok. Ela bate o pé
assim, bem na porta da saída. E uma onda de fogo começa a preencher o lugar, queimando todas as estantes, todos os pergaminhos e tomos. E principalmente aquela parede onde tem essas sombras e olhos. Quando você lança seu Itadakimasu, tudo aquilo se expande, queimando tudo no meio das ondas, da onda de fogo. Dá quase pra ouvir um miado de gato. Depois que você lança essa raja de fogo, você destrói todo o local, todas as vozes, tudo queimando. E depois que tudo queima à sua frente, você praticamente vê quase que todo local muda, saca? Muda pra a cozinha do barco, certo? A cozinha do barco com o Dopo comendo, o Luminous comendo, todo mundo comendo em alguns aspectos, em algum canto do barco eles estão comendo, e você nessa cozinha, como se você tem essa sensação, é superar completamente as suas memórias de passado, explicando exatamente como a Katrina é hoje e o seu atual presente, onde as pessoas se irritam, as pessoas se irritam com ela, mas aceitam ela. As pessoas ameaçam de querer bater no gato, mas, de novo, sabem que ela é necessária. Falam toda hora de queimem o gato. Talvez porque saibam que o gato é imune a fogo, então tudo bem queimar. É quase como se você estivesse num lugar em que você pode queimar à vontade. Seja feliz. Cá entre nós também, porque o navio é a prova de fogo. Finalmente, a prova de fogo. Ela dá um sorrisinho e finalmente uma lagriminha cai do olho dela. Mas de alívio. E é assim que esse sonho dessa gata, esses eventos, essas memórias, esse trecho do passado da Katrina vem e vai. Dores que surgem, mas que ficam para trás, porque a gente sempre tem que se renovar e continuar. E foi sempre o que a Katrina fez. Essa é a sua aventura solo. Foi foda, gostei. Foi foda. Primeira coisa que ela vai fazer quando acordar é ir atrás da Ria e deitar do lado dela. Foda. A Ria não sabe de nada, tá ligado? Chega, Ria! Deixa eu te contar uma bobada. Então, Katrina, essa foi praticamente a explicação, porque todo mundo que tem esses poderes, a maldição controlada que eu descrevo, né? A pessoa conseguiu através de um artefato. No seu, foi de uma biblioteca, um pergaminho da biblioteca dos seus antepassados. Mas todas as coisas que você tem na sua ficha, ou seja, você tem as suas formas, né? Tu tem a forma de lince, a forma de gato brucutu e gato do inferno. E o Tatakai é mais forte. E a forma Tatakae praticamente é a forma Unleash the Bastard. Daí ela vira o gato Tatakae, foda-se. Mas a lição que fica daqui é como a própria Bastard falou. Pô, vocês te arranharam? Não importa. Você segue. Você te arranha de volta. Exato. Te arranharam, arranhe de volta. Foda. Espero que tenha gostado da sua aventura solo. A Katrina desenvolveu ainda mais. Pô, aquela hora que ela falou com a Bastard, é que eu tô murcho, eu murchei. Porra, se fuder, cara. Boa. Tipo, faz sentido pra ela, porque basicamente pegam rosas pra decorar, pra decoração e tal. Só que não sabem o que vai acontecer com ela depois, então. Exato. Detalhe, esse teu discurso me lembrou da minha mulher. Ela até me falou, não me dá flor, tá? Porque a flor só vai ficar ali, vai secar e vai
e vai ficar inútil. Sim. Exatamente. Quando ela fala, me dá uma comida. Alimentação. Me dá um lanche. Alimentação é Alimentação! útil. Eu estou falando de alimentação. Não pegou legal essa frase. É Mas ok. Now is your time, so prove yourself and